Eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula de hoje de Algoritmos e Estruturas de Dados 2, eu vou falar para vocês sobre a implementação de filas de prioridade usando o heap mínimo, né? Só lembrando, a gente já falou sobre o que são filas de prioridade, né, que são tipos abstratos de dados, em que os elementos têm uma prioridade, eles são atendidos de acordo com essa prioridade, e essas filas, nessas estruturas ou esses tipos abstratos de dados, eles podem ser implementados de diferentes formas, né? Então, justamente hoje a gente vai usar o heap mínimo, né? A gente já usou heap para implementação de algoritmos de ordenação, né? Em particular do heap sort. No caso, a gente usou o heap máximo para implementar o heap sort na disciplina de introdução à análise de algoritmos. E hoje a gente vai discutir o uso dessa mesma estrutura, só que ao invés do heap máximo, o heap mínimo, para implementar filas de prioridade. E lembrando, né, as filas de prioridade a gente vai estar implementando no contexto dessa disciplina, porque elas vão nos ajudar a resolver outros problemas relacionados a grafos. A gente tem as filas de prioridade mínima e máxima, né? A mínima, os elementos são atendidos primeiro pelos que têm a menor prioridade. Nas filas de prioridade máxima, os elementos de maior prioridade é que são atendidos primeiro, e a gente vai estar trabalhando justamente com as filas de prioridade mínima. A gente vai discutir essas várias operações, a gente já falou sobre elas na aula passada, e do ponto de vista de grafos, né, os problemas que a gente tratará, eles vão precisar de uma inicialização com conjuntos de elementos com a mesma prioridade, exclusão do elemento de menor prioridade, inserção com prioridade, diminuição do valor da prioridade e verificação se a fila está vazia. Mas as outras operações comuns de fila de prioridade a gente também vai discutir hoje, então a gente vai acabar discutindo todas, mas dependendo da aplicação que a gente vai ter para usar a fila de prioridade, as operações em azul que vão ser as mais importantes, porque inclusive no final dessa aula a gente vai fazer uma comparação da complexidade de cada uma dessas operações, né, de todas, não só das que estão em azul, usando um arranjo ordenado, que foi o assunto da última aula, e usando o heap mínimo, que é o assunto dessa aula, e justamente a partir dessa comparação que a gente vai decidir qual das implementações que a gente vai usar dentro dos problemas de grafos que a gente vai estar resolvendo. Vale destacar, né, que a gente vai discutir a lógica e mostrar graficamente como funciona, né, como que o heap está sendo manipulado, etc. Mas a gente não vai mostrar o código nessa aula. O código está no site da disciplina, se quiserem olhar, fiquem à vontade. Mas até pelo fato de ser um código de heap, a gente já ter aulas específicas sobre heap em introdução à análise de algoritmo, eu não fiz uma aula específica para discutir o código aqui de novo, porque a gente já mexeu com isso em outro momento. Então, vamos passar operação por operação e no contexto de um heap, né, que a gente vai estar manipulando com essas operações. É muito parecido com o que a gente fez na aula passada, mas na aula passada a nossa estrutura realmente tinha um arranjo. Aqui a gente vai ter um heap. E lembrando, o heap ele é representado dentro de um arranjo, mas a gente enxerga ele, a gente visualiza ele como se fosse uma árvore binária, né? A gente vai estar tratando aqui com o heap binário mínimo, né? Eu não usei a palavra binário no título, mas é aquele heap binário que é o mesmo que a gente usou, a mesma lógica que a gente usou para implementar, por exemplo, o heap sort, né? A ordenação usando o heap. Na inicialização, né, para a estrutura vazia, já que a gente aqui graficamente eu só vou representar os elementos que existem no heap, então a gente vai ter, né, um arranjo com o tamanho máximo ali pré-definido na inicialização. Então, nesse exemplo, assim como a gente fez na aula passada, o usuário vai falar, puxa, eu preciso de uma fila de prioridade de tamanho 8, mas por enquanto não tem nenhum elemento válido. Então, a gente vai ter esses campos tamanho e número de elementos, que nem a gente tinha na aula passada, e a gente vai, de fato, ter um arranjo, que eu não estou mostrando aqui, porque eu vou, de fato, só mostrar graficamente para vocês os elementos válidos do heap, que fica mais fácil de acompanhar a lógica de como os valores vão sendo manipulados aí dentro. Na segunda inicialização, que também estou usando exatamente as mesmas operações que a gente usou na aula passada, com os mesmos exemplos, com os mesmos valores de prioridade. Então, o usuário pediu para a gente para criar um heap de tamanho 8, mas que ele está sendo inicializado com 5 elementos. Então, eu tenho esses 5 elementos aqui. É uma inicialização de todos os elementos com a mesma prioridade. Então, do ponto de vista do heap, né, então, a gente tem a mesma prioridade em todos os nós, não tem como violar a regra, né? Que regra, professor? A regra de que num heap mínimo, o pai de cada nó tem sempre sua chave, que no caso aqui é prioridade, menor ou igual do que a prioridade dos seus filhos. Já que todo mundo tem a mesma prioridade, não tem como ninguém estar violando essa regra.
Se a gente, obviamente, quando tiver diferentes prioridades, o que vai acontecer é que, já que essa regra se aplica a todo vértice, né, a todo nó, que a prioridade dele tem que ser sempre menor ou igual do que os seus filhos, a raiz sempre vai ter o elemento de menor prioridade. Próxima inicialização, né? O usuário passou para a gente 5 elementos, a gente colocou eles nas primeiras posições do arranjo, né? Esses valores que eu estou colocando em cima de cada nó é de fato em que posição do arranjo cada nó estaria, né? Mas a gente prefere representar o heap, é mais fácil visualizar ele como uma árvore binária, até porque, né, a propriedade do heap, né, de que a chave, que no caso aqui é a prioridade de cada nó tem que ser maior, tem que ser menor ou igual do que a dos seus filhos, é mais fácil de visualizar quando a gente está vendo uma árvore e não quando a gente está vendo um arranjo, né? Então, por isso que a gente está usando essa representação gráfica de árvore. Mas se vocês forem olhar o código, de fato, dentro do código só tem um arranjo e essas manipulações que a gente vai fazer, elas usam as posições, os índices do arranjo que eu justamente coloquei em cima aqui de cada nó. Então, o usuário passou para a gente 5 elementos, eles inicialmente foram colocados nas primeiras 5 posições do arranjo, mas isso está violando a regra do heap, né? A regra do heap mínimo, que cada nó tem que ter a prioridade menor ou igual do que seu filho, a gente pode bater o olho rapidamente aqui e ver que não, né? O 12 não é menor ou igual que 3. O 16 não é menor ou igual que 7 ou que 9, assim por diante. Então, a gente precisa aqui estruturar o nosso heap, né, para, de fato, ele ser um heap. O que aconteceu quando a gente fez isso com arranjo ordenado, a gente recebeu elementos não ordenados, chamou um ordenador, por exemplo, o heap sort, né? Coincidentemente, a gente poderia ter chamado justamente o ordenador que usa o heap, mas poderia ter usado o merge sort também, ou outro algoritmo de ordenação. Poderia até usar um algoritmo mais simples, como um bubble sort, só que daí a complexidade seria maior. Aqui no heap, para a gente manter a prioridade do heap, a gente lá na aula de introdução à análise de algoritmos sobre heap, a gente criou uma função chamada justamente constrói heap, ou cria heap, né? A nossa implementação chamava constrói heap, tem gente que chama de cria heap, assim por diante, que o que ela faz? Para cada nó que não é folha, né, pensando na árvore binária aqui, ela faz uma operação de comparar recursivamente a prioridade do nó com a prioridade dos seus filhos, e a menor das 3 prioridades vai assumir a posição da raiz daquele nó e vai ser trocada com o valor que estava na raiz se já não fosse o menor valor. Como assim, professor? Não estou lembrando direito. Vamos ver o exemplo, né? Do último vértice para trás, né, o primeiro que não era folha, né, 9 é folha, né? O que é mesmo uma folha? Folha numa árvore é aquele nó que não tem filhos. Então, 9 é folha, o 7 é folha, o 3 é folha. O 16 não é folha. Então, vou usar aquela minha função, que inclusive chamava refaz heap, né, na nossa implementação, que ela assume que abaixo daquele nó todo mundo está seguindo a propriedade do heap, mas aquele nó pode estar violando a propriedade, que é justamente o que está acontecendo aqui, né? No heap mínimo, o menor valor de todos tinha que estar na raiz daquela subárvore, né? Naquele trecho, a raiz daquele pedaço, que no caso aqui é o 16. Mas o 16 não é nem menor do que o 7, nem do que o 9. Então, o que a gente faz? Acha o menor entre os 3 valores, entre o nó atual, o filho à esquerda e o filho à direita. Então, o menor entre 16, 7 e 9 é o 7. E daí eu troco o 7 com o 16 de lugar. De fato, agora esse trecho aqui da árvore, ou do nosso heap, ele já está seguindo a propriedade do heap mínimo, né? O 7 ele é menor do que o 16 e menor do que o 9. Mas a estrutura como um todo, o heap como um todo, não está seguindo a propriedade. Então, eu continuo navegando, né, entre os elementos que não são folhas, né? E vale lembrar que a operação que refaz o heap, né, que trocou o 7 pelo 16, se existissem mais elementos aqui embaixo, né, por exemplo, 15 e 8, ele continuaria verificando recursivamente se o 16 não está violando a propriedade do heap. De fato, se eu tivesse aqui mais 2 elementos, o 15 e o 8, o 8 é o menor dos 3, ele trocaria de lugar com o 16, e assim por diante eu continuaria fazendo essa troca e levando o 16 cada vez mais para baixo, até que ou ele virasse uma folha, que ele já virou uma folha, ou a outra forma de parar essas trocas é se de fato os filhos dele não forem menores do que ele, eu não preciso mais trocar. Esse exemplo é bem pequenininho, né? Só temos 5 elementos, então a gente vai acabar tendo poucas trocas, mas vale a pena lembrar que essas trocas poderiam ir, se a gente tivesse uma árvore de altura 20, a gente poderia ter que fazer
20 vezes essa troca, ou 19 vezes essa troca, até o elemento chegar a se tornar uma folha. Mas a gente continua fazendo esse processamento agora para o próximo nó que não é folha, que é o 12, e justamente, de novo, comparando, né? Compararemos 12 com os filhos dele, né? Então 12 com 7 com 3, verificaremos qual é o menor dos três elementos, no caso aqui é o 3, então a gente vai trocar o 12 com o 3. Novamente, não tem mais elementos aqui abaixo do 12, mas se tivesse, a gente teria que continuar verificando se eles não são menores do que o 12, se forem repetir essa operação, de olha para o elemento atual, olha para o filho à esquerda, olha para o filho à direita, vê qual é o menor dos três. Se não for a própria raiz desse trecho que a gente está olhando, a gente faz a substituição e recursivamente continua fazendo essa substituição. A complexidade total desse algoritmo, né, que constrói o heap já com um conjunto de elementos, de N elementos aqui, às vezes é um pouquinho difícil de calcular, até a gente fez essa discussão em introdução à análise de algoritmos, por quê? A gente vai ter, no máximo, né, numa árvore, a gente tem metade dos nós, né, em torno de metade dos nós, né, numa árvore binária completa ou quase completa, metade dos nós são folhas e metade não é. Né? A gente tem uma diferença de um elemento ali, tem, né, um arredondamento, mas é em torno disso. Né? Em torno de metade dos nós são folhas, né? Nesse exemplo a gente tem isso, né? São 5 nós, ou 5 elementos, né, da nossa árvore, sendo que 3 são folhas e 2 não são. Né? Se eu tivesse mais um elemento aqui, eu ia continuar tendo 3 folhas e eu ia ter 3 elementos que não eram folhas. Né? Então eu ia ter certinho metade e metade. Então a gente vai ter que chamar essa função que refaz o heap para todo mundo que não é folha, que é em torno de metade dos nós. E no pior caso, né, a partir da raiz, quando eu fizer essa troca a partir da raiz, eu posso ter que ficar fazendo as trocas até o elemento que estava, até o valor que estava na raiz virar uma folha, se ele, por exemplo, for o maior, ele tiver a maior prioridade de todas. Né? Nem é necessário que isso aconteça para eventualmente ele virar uma folha, mas com certeza, se ele tiver a maior prioridade de todas, ele vai virar uma folha. Então, a pior execução em termos de custo computacional dessa troca, né, para um único vértice, é ele sair da raiz e chegar numa folha da árvore. Então, no pior caso, a gente vai ter em torno de... e lembrando, né, a altura de uma árvore binária completa ou quase completa, que é o caso do heap de n nós, a altura dela vai ser logaritmo de n, né? Vai ser da ordem de logaritmo do número de nós. Então, uma única chamada à função que refaz o heap, né, que reorganiza um pedaço específico do heap, chamada a partir da raiz, pode elevar log de n operações. E a gente, de fato, vai chamar essa função em torno de n sobre 2 vezes, né, que é o número de nós que não são folhas. Então, a gente, de maneira rápida, a gente poderia falar, puxa, essa função está limitada com uma complexidade de, no máximo, ali da ordem de n log n, né? Ou por causa do n sobre 2 vezes o log de n. Mas, de fato, em introdução à análise de algoritmos, a gente viu que várias dessas operações são chamadas para nós que já estão muito mais perto da raiz. Então, o custo total, né, se a gente somar todos os custos envolvidos, vai ser da ordem de n, por isso que eu estou com o O de n aqui e não um n log n. Né? Mas uma discussão mais aprofundada sobre isso foi feita justamente em introdução à análise de algoritmos. Inclusive, a forma que a gente fez para demonstrar a complexidade lá foi usando o teorema mestre. A gente usou uma implementação recursiva do constrói heap, né, da função que constrói o heap, e daí ela gerou uma equação de recorrência que, né, ao ser aplicada no teorema mestre, falou que a complexidade era n, né, a complexidade computacional daquela função era limitada a n. Né? Inclusive, o teorema mestre, né, do jeito que ele trata, ele falou que era θ de n, né? Ele nem falou que era O de n, ele, né, com os parâmetros que a gente passou ali, eram θ de n, mas justamente era a complexidade pensando ali no pior caso da construção de um heap. Exclusão do elemento de menor prioridade. Né? Num heap, num heap mínimo, o elemento de menor prioridade é o elemento que está na raiz. Então, é fácil encontrar ele, né? Até quando a gente for só retornar o elemento de menor prioridade, a gente vai conseguir fazer isso muito rápido. Porém, a exclusão é um pouquinho mais difícil, porque, de fato, a gente encontra ele muito facilmente, mas a exclusão num heap funciona como? A gente vai retornar para o usuário, né, o elemento de menor prioridade, só que em termos da estrutura, a gente vai substituir ele, né, para manter uma árvore, a gente vai substituir ele pelo último elemento. Né? Se eu tinha 5 elementos, é o elemento que está na posição 4 do arranjo, né? Lembrando que o que a gente tem de verdade é o arranjo, e não essa árvore que a gente está visualizando. Então, eu vou pegar o elemento da posição 4 e colocar no lugar dele. Ao fazer isso,
a gente potencialmente está violando a regra do heap mínimo. Então, a gente tem que chamar aquela operação chamada refaz heap, que justamente vai fazer o que a gente fez bastante para construir o heap, né? Vai comparar o elemento atual, que nesse caso vai ser sempre o da raiz, né? A substituição é sempre do último elemento, ele é copiado para o lugar da raiz, e comparar a prioridade dele com a dos seus filhos, né? Então, eu vou procurar quem tem a menor prioridade entre 9, 7 e 12, é o 7, então eu vou trocar o 7 com o 9. Notem que se esse elemento aqui, que tem prioridade 16, tivesse, por exemplo, prioridade 8, eu ia ter que fazer a troca de novo. Então, essa é uma função que a gente costuma implementar de forma recursiva, que sempre que eu faço a troca, eu chamo ela recursivamente para verificar se eu preciso continuar fazendo a troca. Estou falando recursivamente, porque uma implementação clássica é recursiva, seria possível fazer uma implementação iterativa também, mas o ponto importante aqui é que, de fato, a partir da raiz, que de fato eu pego o último elemento e substituo, copio ele para a posição que era da raiz, eu vou ter que fazer o refaz heap, que eventualmente vai levar esse elemento, por causa de sua prioridade, talvez até virar uma folha. Ou seja, o número de operações que eu tenho que fazer, no pior caso, vai ser proporcional ao logaritmo de n, que é justamente a altura da árvore, né? Proporcional à altura da nossa árvore. Se vocês se lembram, na estrutura da aula passada, o que a gente estava usando arranjo ordenado para a fila de prioridade, a exclusão do elemento de menor prioridade era feita em tempo constante. Aqui nessa estrutura é mais caro que isso, né? Computacionalmente mais caro, mas mesmo assim é logaritmo do número de elementos. É mais caro, mas também não é que é proporcional ao número de elementos, né? É só proporcional ao logaritmo do número de elementos. E a exclusão de um elemento arbitrário? A exclusão de um elemento arbitrário a gente pode fazer pela mesma lógica da exclusão do menor elemento, né? A gente vai encontrar esse elemento arbitrário que a gente pode, tipicamente, né, essa exclusão o usuário fala para a gente, eu quero excluir o elemento que corresponde ao vértice tal, né? Geralmente, assim como eu comentei na aula passada, os nossos elementos não têm só prioridade, eles têm um identificador, que no caso dos grafos pode ser ou o identificador de a qual aresta a gente está se referindo, ou o que a gente vai usar bastante nas nossas implementações vai ser o identificador de a qual vértice aquela prioridade está se referindo. Então, daí, tipicamente, o usuário vai falar, olha, eu quero excluir o elemento correspondente ao vértice 3. E daí a gente, de alguma forma, que vocês vão ver na implementação, se quiserem, lá no site da disciplina, de alguma forma eu tenho como saber, né, eu faço uma associação entre o identificador do vértice e em que lugar ele está no meu heap. Então eu falo, o vértice 3, por exemplo, é o que está aqui com prioridade 9, então está na posição 1 do meu arranjo. Como que eu faço a exclusão dele? Eu sigo a mesma lógica da exclusão do primeiro elemento, no sentido de pega o último elemento e coloca no lugar dele. Então, nesse exemplo, é o 16, ele vai para o lugar dele. E, ao fazer isso, de novo, poderiam existir outros elementos aqui, então eu tenho que chamar o refaz heap para ter certeza que a propriedade de que, para cada elemento, a prioridade dele é menor ou igual do que a prioridade dos seus filhos está sendo mantida. Então, por isso que a complexidade vai ser logarítmica na altura da árvore, porque, eventualmente, a gente fez uma troca de prioridade, e a gente fez uma troca de elementos que podem ter prioridades diferentes. Essa prioridade, a prioridade do último elemento pode ser maior do que a prioridade do elemento que já estava nessa posição, que é o elemento que foi excluído, e com isso eu tenho que verificar se tiver filhos, nesse exemplo não tem filhos, então por isso que está simples, mas se ele tivesse filhos, eu tenho que verificar se de fato a prioridade dele é menor do que a dos filhos. Se não for, eu tenho que fazer nas trocas até que seja, ou até que ele se torne uma folha e não tenha filhos. Então, por isso, a complexidade dessa operação vai ser proporcional ao logaritmo do número de nós, que é justamente proporcional à altura da nossa árvore binária. Inserção com prioridade. A inserção, de fato, é uma operação que a gente não fez quando a gente usou o heap para fazer ordenação usando o heap sort. Então, em introdução à análise de algoritmos, nessas disciplinas que a gente aprende vários ordenadores, quando a gente implementou o heap sort usando um heap, a gente não fez inserção de elemento com prioridade. Então, essa é uma operação que é um pouco diferente do que a gente poderia ter visto, ou que vocês podem revisar em outras aulas. Como que ela funciona? Você insere como último elemento, depois do último elemento válido do arranjo, então, por exemplo, aqui, inserir alguém com prioridade igual a 8, e daí a diferença que é dessa implementação para a gente garantir que está mantendo a regra de prioridade do nosso heap mínimo, que
os pais têm que ter sempre chaves menores ou iguais do que dos filhos, ou prioridades, né, menores ou iguais do que do filho. Diferente de quando eu faço uma mudança na raiz, que eu tenho que olhar para os dois filhos para ver quem tem a menor prioridade de todas, quando eu insiro alguém que eu sempre vou inserir no final, eu só preciso comparar a prioridade dele com o pai dele. Então, se 8 for menor que 16, eu vou trocar os dois de posição. Só que daí, após a cada troca, eu tenho que continuar fazendo essa operação, sempre comparando o elemento atual com o pai dele. No caso, 8 não é menor que 7, né? A prioridade 8 não é menor que 7, então eu não vou fazer a troca. Mas, se fosse, eu faria a troca novamente e assim sucessivamente até que o pai daquele elemento tivesse prioridade menor, ou até que aquele elemento se tornasse a raiz e daí ele não vai ter pai, não tem mais com quem trocar. Então, é uma operação um pouco diferente, é uma operação nova que a gente não tinha feito, que a gente não precisava dela para o heap sort, né, para a ordenação usando o heap. E qual que vai ser a complexidade dela? Também vai ser logaritma no número de nós, né, porque a gente vai estar inserindo no final da árvore, então ele vai ser inserido, né, como uma folha, e eventualmente ele vai fazer trocas até se tornar raiz. Se a gente, por exemplo, inserisse o elemento com a menor prioridade de todas, ele ia fazer várias trocas até chegar na raiz. Então, o número de trocas seria proporcional à altura da árvore, então por isso a complexidade dessa função é proporcional ao logaritmo de n. Diminuição da prioridade de um elemento, né? Quando a gente diminui a prioridade de um elemento, e aqui eu vou diminuir a prioridade do 16, que é justamente o elemento de maior prioridade, mas é uma coincidência, né? Poderia diminuir a prioridade de qualquer elemento. A lógica de como manter o nosso heap seguindo a regra, né, a restrição de que os pais sempre têm prioridade menores ou iguais do que seus filhos, é a mesma que a gente acabou de implementar na inserção de prioridade. Se eu diminuir a prioridade de um elemento, eu vou ter que comparar a prioridade dele com o pai dele. Se for menor, eu troco, e daí eu continuo comparando, né, com o novo pai, que seria o avô, e assim por diante. Nesse exemplo, eu troquei 16 por 11, que foi o mesmo exemplo que eu fiz na aula passada para arranjos ordenados, e na aula passada ele acabou mudando de lugar. Nessa aula, por estarmos usando um heap mínimo, ele não vai mudar de lugar, né? 11 não é menor do que 8, então ele vai ficar por aqui. Porém, se eu tivesse trocado essa prioridade para 1, eu ia ter que trocar o 8 com 1, daí o 1 estaria aqui, né, a prioridade 1, e 1 também é menor que 7, ia ter que trocar o 7 com 1 de posição. Né? Então, novamente, a complexidade vai ser proporcional à altura da árvore, ou seja, ao logaritmo do número de nós, porque, no pior caso, eu vou estar diminuindo a prioridade de um elemento que é folha, e ele vai fazer suas trocas até chegar na raiz, né, o máximo de trocas possíveis, se de fato, né, eu tiver mudado a prioridade desse elemento para a menor prioridade de todas, a ponto dele se tornar a raiz. Né? A raiz, num heap mínimo, sempre vai ter a menor prioridade de todo o heap. Próxima operação, retornar o elemento de menor prioridade, que é retornar sem excluir ele. Então, aqui é bastante fácil, assim como foi para o arranjo ordenado, porque o elemento de menor prioridade é o elemento que está na posição 0 do nosso arranjo, que está na raiz do nosso heap. Então, é só copiar esse elemento e passar ele para o usuário. Então, a gente consegue fazer isso em tempo constante, bem como verificar se a fila está vazia. A gente tem um campo, né, número de elementos, é só a gente olhar se o número de elementos, se ele tiver igual a 0, a fila está vazia, a fila de prioridade, né, que está sendo representada pelo heap. Caso contrário, se o valor for diferente de 0, como esse caso aqui, a gente vai retornar false, né, que a fila não está vazia. Mas isso a gente consegue fazer, né, como já comentado, em tempo constante. Então, só para terminar a aula de hoje, a gente vai comparar a complexidade assintótica, né, em termos de custo computacional, né, de execução, da nossa primeira implementação da aula passada, né, de fila de prioridade usando arranjo ordenado, com usando heap mínimo. Né? Algumas operações, elas têm a mesma complexidade, e as que não têm, eu estou destacando em azul quem tem a menor complexidade. Né? Então, para a gente fazer a inicialização usando um arranjo ordenado de vários elementos com pesos diferentes, com prioridades diferentes, eu precisei ordenar esse arranjo. A ordenação custa n log n. No caso do heap, o que eu preciso não é ordenar, é fazer aquela organização do heap, né, com a operação que a gente implementou já em Introdução à Análise de Algoritmos, chamando a operação de constrói heap, e a complexidade dela é proporcional ao número de elementos. Então, é uma complexidade assintótica menor. Né? O algoritmo, no pior caso, vai executar mais rápido, em termos assintóticos, né, vai ter uma complexidade assintótica menor, no caso do heap mínimo, do que do arranjo ordenado. Por outro lado,
a função de exclusão no arranjo ordenado, que a gente ordenou de forma decrescente, inclusive, para facilitar essa operação, ela é constante, ela, de fato, é a única operação que o arranjo ordenado ganha, e, do ponto de vista do RIP mínimo, a operação de exclusão era proporcional, ou é proporcional ao logaritmo do número de vértices, né? Proporcional à altura do RIP, que é justamente logarítmica. Por outro lado, né, as próximas três funções vão ter um comportamento bem parecido. Né? A exclusão de um elemento arbitrário, a inserção com prioridade e a diminuição do valor da prioridade de um elemento, essas três vão ter, no pior caso, complexidade proporcional ao número de elementos, no caso do arranjo ordenado, e, no pior caso, proporcional ao logaritmo do número de elementos na implementação utilizando o RIP mínimo. Então, né, de fato, a gente vê uma vantagem aqui da implementação usando o RIP mínimo, e, em particular, para uma das funções que a gente vai usar nas próximas aulas para resolver um problema de grafos, a gente vai precisar executar muito essa operação de diminuição do valor da prioridade. Então, por causa disso, é importante a gente usar justamente a implementação que executa essa operação mais rapidamente. Tanto é que a gente vai escolher justamente a implementação usando o RIP mínimo. O retorno do elemento de menor prioridade, a verificação se a fila está vazia ou não, nas duas implementações nossas, essas operações são feitas em tempo constante. Muito obrigado por assistirem. Essa foi a aula sobre implementação de filas de prioridade usando RIP mínimo. Nas próximas aulas, a gente agora vai estar resolvendo problemas de grafos que usam estruturas auxiliares. Eu vejo vocês nas próximas aulas.